Vamos fazer uma leitura bíblica inicial, todos juntos, será projetada. Do Senhor vem a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. O Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva. Porque eles que fugiram. Amém. Bom dia, irmãos. Graça e paz, amém? Eu quero convidar você a ficar de pé, porque esse aviso eu gostaria que todos nós estivéssemos de pé nesse instante. Queridos, estamos vendo aqui uma temática, um tema: juntos somos mais fortes, porque somos todos um. Quero ler rapidamente o texto que está em Romanos 12, 1 Coríntios 12, 12, que diz o seguinte: porque assim como o corpo é uma só unidade e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, formam um só corpo, assim também acontece com relação a Cristo. Eu queria pedir que você desse a mão nesse instante à pessoa que está aí ao seu lado. Estamos caminhando e vivendo um novo momento em nossa igreja, e de mãos dadas, eu gostaria também de dizer aquilo que o apóstolo Paulo disse à igreja de Filipos: prossigamos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, e prossigamos neste momento juntos, de mãos dadas, caminhando para que Cristo e o Evangelho de Jesus seja o maior vencedor neste lugar, e o nome dele seja glorificado. E para que isso aconteça, tanto eu quanto você precisamos dar as mãos, precisamos dobrar os nossos joelhos, precisamos nos colocar diante do Senhor e diante do serviço na casa do Senhor. Por isso, queridos, é tempo de não mais olhar atrás. É tempo de aquele que colocou a mão no arado olhar para frente, prosseguir para o alvo e seguir avante, porque a igreja não para. Como diria a minha avó, é obra santa, é obra do Espírito Santo de Deus. Esta igreja é uma igreja do Senhor Jesus e ela prosseguirá em nome e para a glória de Jesus. Vamos todos dizer: juntos, porque somos todos um. Eu gostaria que você olhasse para a pessoa que está à sua esquerda e dissesse isso, e depois para a pessoa que está à sua direita: juntos somos mais fortes, porque somos todos um. Para o outro lado: juntos somos mais fortes, porque somos todos um. Levante a mão da pessoa que está ao seu lado e diga: juntos em Cristo Jesus, nós somos um e caminharemos para a glória de Deus. Amém? Pode sentar, queridos. Essa temática, juntos somos mais fortes, será a temática que trabalharemos durante todo o ano de 2019. Estaremos trabalhando os pastores, os ministros, os líderes de ministérios, voltados todos para esta temática durante todo o ano. Juntos somos mais fortes porque somos todos um. Juntos somos mais fortes porque em Cristo somos feitos um só corpo. Juntos somos mais fortes porque em Cristo somos feitos família. Juntos somos mais fortes porque em Cristo somos feitos membros uns dos outros. Amém? E já no nosso retiro agora de carnaval, estaremos com essa temática: juntos somos mais fortes porque somos todos um. Durante todos esses próximos meses será preparado um material com essa temática para que a igreja tenha acesso, desde as redes sociais até camisas, material impresso, e a gente vai caminhar nessa linha este ano. O retiro que está programado agora para o dia 2 ao dia 5, está vindo com essa temática e com muita novidade. O retiro ele vai ser um retiro de carnaval
queremos fazer uma abordagem diferente para a família. Desde a criança até a pessoa da idade mais experiente vai participar. Nós teremos lá atividades que serão desenvolvidas durante os cultos, pós-cultos. Teremos 3 noites que serão noites temáticas, onde todos aqueles que estão inscritos poderão participar, e teremos uma grande movimentação. Teremos premiações também, vamos dividir em equipes lá. Vai ser um momento muito precioso, todo voltado para a comunhão. Se você não for, eu tenho certeza absoluta que você vai perder, mas terá a oportunidade de daqui a um ano participar novamente. Mas se você puder participar este ano, você ainda tem uma semana para se inscrever e para estar conosco ali. Vai estar ministrando nesses dias o pastor Edmael Vasconcelos, que já foi pastor aqui nesta igreja. Teremos momentos de louvor, teremos momentos de teatro, teremos momentos de comunhão. Então não fique de fora, participe conosco, esteja lá prestigiando este novo momento. Eu gostaria, pastor Geraldo, de que esse fosse um marco, que o retiro fosse um marco para esse novo momento, esse novo tempo que a Igreja Batista Teosópolis estará vivendo. Amém? Então, se você não fez a sua inscrição, faça, participe, estejamos todos juntos, porque juntos somos mais fortes, porque somos todos um. Não é momento de espalhar pedras, é momento de ajuntar as pedras. Não é momento de deixar de abraçar, é momento de abraçar. Que possamos ter essa compreensão em Cristo Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Isso foi resultado de uma reunião que tivemos na última sexta-feira com os obreiros, e já definimos a direção que deveremos tomar durante todo o ano. Informar a igreja também que na última sexta-feira eu me reuni com o nosso irmão Luiz Correia, que atualmente é responsável pela congregação do Campo Formoso, e o autorizei a entrar com os papéis para a sua ordenação ao ministério pastoral. Fiz questão de dizer-lhe que isso não está vinculado à emancipação da congregação, mas ao reconhecimento de um trabalho que já está sendo feito, porque, de fato, ele já está sendo pastor há mais de 2 anos, e não pode mais ficar impedido de ministrar as ordenanças e cuidar com toda a autoridade da Igreja do Senhor ali naquele lugar. No tempo de Deus, e para a glória de Deus, se transformará numa igreja local. E ele estará sendo preparado não apenas para aquele ministério, mas estará apto para pastorear qualquer igreja batista em qualquer lugar do mundo. Isso é bom, isso é justo, isso é santo, isso agrada a Deus. Vi também nas redes sociais, principalmente sexta e sábado, uma preocupação com o cabra macho. Continue orando pelo cabra macho, porque ele está cada vez mais macho. Ontem eu conversei com o Gilson e perguntei-lhe se havia alguma mudança no acerto da reunião que fizemos há 15 dias atrás, quando tratamos especificamente do cabra macho. Ele falou que não, que os detalhes estão correndo conforme conversamos. E quero avisar a todos que o cabra macho será ainda melhor, ok? Esse ano nós faremos um café de lançamento com todos os parceiros, porque é uma boa marca. O Cabra Macho já não é mais o Cabra Macho do Ministério de Ação Social, nem da Igreja Teosópolis. O Cabra Macho é um evento da cidade de Itabuna. Aliás, é o 2º maior evento de atendimento social do nosso estado. O Cabra Macho só perde hoje para o Mutirão do Diabetes, porque lá não existe limite. Aqui nós temos, no máximo, 700 homens. Mas vamos ampliar o atendimento médico, possibilitando diversas outras modalidades. Estamos já costurando esses acordos. Continue orando, não é para deixar de orar não, mas se despreocupe, tá? Orem e louvem a Deus, porque teremos sim o cabra cada vez mais macho. Vamos fazer uma leitura bíblica responsiva mesmo neste momento. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão,
Espírito vivificante. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem do céu. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Irmãos, eu lhe declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o que é perecível. Amém. Nós vamos orar agora rapidamente e em dupla, pelo nosso retiro e pelo aniversário da igreja. A irmã Célia tem uma bênção, mas não é uma bênção pequena não, é uma bênção grande para compartilhar conosco. E essa semana ela me ligou em lágrimas, e ela me pediu poucos minutos para compartilhar essa bênção. Ela disse, se eu tiver condição emocional, você me chame no domingo pela manhã. Terá oportunidade sim, e a gente vai ver o melhor momento para ela, porque nós não podemos esconder aquilo que Deus faz. Os convido a abrir rapidamente as vossas Bíblias num livro do Antigo Testamento, no livro de Jeremias, escrito por Jeremias, no capítulo 18. Jeremias 18. Quem achou, diz amém. Vou ler apenas os 6 primeiros versículos. Assim está escrito: a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Santo Deus, eterno Pai, fala o nosso coração nesta manhã, de uma forma especial através da Tua palavra. Usa-me como um vaso de barro útil para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Meus queridos, aqui nós temos o profeta Jeremias, filho de Ilquias, de Anatote, do território de Benjamim. Alguém que começou a profetizar com 25 anos no tempo do rei Josias, quando este tinha 13 anos. E profetizou por 40 anos, durante 4 reinados. Era um homem que fora chamado por Deus para um tempo de aridez espiritual. O homem que foi chamado por Deus para dizer aquilo que o povo não queria ouvir, aquilo que o povo não queria admitir. Ele foi perseguido, ele foi mal visto, ele teve que viver como um asceta, ele não participava de celebrações. Ele era alguém que não era bem-vindo, porque ele ousava falar aquilo que Deus mandava, para uma geração que havia apostatado de sua fé. Essa profecia aqui, escrita em Jeremias 18, de 1 a 6, foi feita em torno do ano 605 a.C., provavelmente no 4º ano do rei Jeoaquim. E o grande objetivo de Deus
ao enviar Jeremias para alertar o povo, era para dizer que ainda era possível o arrependimento, ainda era possível reverter a situação. Era para dizer que Deus, o Senhor da história, o Senhor da vida, ainda tinha poder para mudar a sentença que já estava sobre as suas cabeças. A terra descansaria por 70 anos, sim, porque deveria descansar. Mas o cativeiro, a humilhação, não eram obrigatórios. O rei Joaquim recebeu muitas mensagens de Jeremias, e a atitude daquele rei sempre foi de completo desprezo. Inclusive, numa ocasião, mandou queimar o rolo que continha as mensagens de advertência que Jeremias havia encaminhado. Você pode ver isso em Jeremias 36, 23. Era um rei cheio de arrogância, um rei cheio de presunção. Foi nesse tempo, num tempo de história conturbada, um tempo em que o povo estava praticamente desviado do Senhor, indo atrás de deuses falsos, idólatra. A idolatria, ela sempre anda acompanhada de corrupção moral, distorção doutrinária, indiferença religiosa, prostituição e toda sorte de pecados que nos afastam de Deus. E isso não é diferente neste tempo que vivemos. Então, Deus vai a Jeremias através da sua palavra. O texto começa dizendo que a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. O versículo 3 está escrito aí: e desci. Ele teve uma atitude, ele se levantou e ele desceu. Ele não quis saber o que Deus queria com ele na casa do oleiro. Ele não quis discutir qual era o melhor oleiro. Ele não quis saber mais do que Deus queria revelar para ele, enfim. Eu imagino que quando ele desceu e chegou à casa do oleiro, o que ele viu? A produção dos vasos era completamente artesanal, cada vaso era diferente, cada vaso era singular. Não existiam vasos iguais. Cada artífice fazia o vaso de acordo com aquilo que desejava. Ele viu que todos os vasos eram belos, mas todos eles eram frágeis. Além disso, cada vaso podia ser de cor diferente. Eu estava olhando, e existem 200 tipos de argila. Apenas 8 servem para fazer vasos. Lá em Israel, é possível encontrar argila de cor cinza, de cor alaranjada, de cor branca, por conta daquela geografia. Qualquer defeito, e Jeremias estava vendo isso, qualquer defeito percebido antes da cozedura, antes de levar o vaso ao fogo, podia ser consertado após se colocar um pouquinho de água molhada, e podia ser consertado. Ele viu também que depois do vaso pronto, o oleiro, ele assinava no vaso, ele marcava o vaso. Quem fez esse vaso foi eu. Porque os vasos ficavam, depois da cozedura, resistentes, impermeáveis e sonoros. Foi isso que ele viu. Eu fico imaginando Jeremias observando aquele oleiro trabalhando. E de repente, o texto nos diz que algo saiu errado, um vaso que estava na mão daquele oleiro quebrou-se. Jeremias estava ali para aprender.
que o oleiro iria fazer? Jogaria o vaso fora e buscaria um outro? Iria parar de fazer vasos porque um quebrou-se? Ele viu que o oleiro não fez isso, ele pegou o mesmo barro, ainda sem forma, e começou tudo novamente para fazer um vaso novo. Um novo vaso começou a surgir do trabalho perseverante daquele oleiro. Dessa forma, o chamado de Deus a Jeremias para que ele descesse à casa do oleiro tinha um efeito prático para mostrar como o Senhor restaura o seu povo. O único requisito para que os vasos sejam restaurados é que eles estejam realmente ao alcance das mãos do oleiro. Sabe, meu irmão, quem dá a dimensão de grandeza é aquele que cria, é aquele que orna o vaso. Quando o oleiro pega o barro, ele pega aleatoriamente, porque o barro é igual na sua essência. Isso significa que todos nós somos iguais na nossa essência. Deus não precisa de nada belo, a beleza quem dá é Ele. A assinatura do Espírito Santo na nossa vida, quem faz é Ele. É Ele que nos transforma em barro bruto, em vaso de honra, em vaso lindo. Assim, quando o Senhor assina o seu nome em nós passamos a ter uma responsabilidade, e Jesus nos disse isso quando ele diz lá em João 14, 16 e 17, ele diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Se você é vaso criado pelo oleiro, o Espírito Santo de Deus habita em você. Mais do que nunca precisamos discernir, meus irmãos, quem é o oleiro e quem é o vaso nessa parábola. Eles são elementos diferentes de um mesmo processo espiritual. Um dos grandes problemas que está destruindo espiritual e materialmente os vasos é a pretensão de dominar a história. Existem vasos que não se submetem à vontade do oleiro. Existem vasos que querem tomar o lugar do oleiro. Paulo afirma de forma categórica: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Onde concluímos que o homem, por mais que queira, jamais será Deus. Vivemos um tempo difícil, porque muitos se colocam na condição de oleiro e, pasme, querem transformar o seu barro em Deus. Um Deus preparado detalhadamente para atender às suas vontades, os seus desejos. Um Deus adestrado. Um Deus obrigado a responder a todas as orações, inclusive as imprecatórias. Um Deus obrigado a atender às promessas das caixinhas de promessas. Atender às profecias, que são frutos de desejos e que não constam na sua palavra. Um Deus que não é o oleiro. Vivemos um tempo denunciado por Jesus na última reunião com seus discípulos, narrada em João 13, quando aqueles 12 homens que caminhavam com Jesus naquela última reunião se mostravam teoricamente preparados e estavam dispostos a lutar pelo comando de um reino, mas não percebiam que estavam com os pés sujos.
Eles lutavam por um reino, mas não por uma toalha e um pouco de água. Muitas vezes nós estamos lutando por coisas grandes, mas nos esquecemos das pequenas, do serviço ao Senhor. É servindo o Senhor nas coisas pequenas que Ele nos torna grandes. E naquela reunião, quando Jesus faz aquilo que eles deviam fazer e não estavam fazendo, Jesus diz para eles: se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Então, ao ver o trabalho do oleiro sobre as rodas, moldando o barro, Jeremias aprende algumas lições que rapidamente, pelo tempo, eu vou pensar, vou tentar. A primeira coisa, Deus não desiste de vasos quebrados. Deus não desiste de vasos quebrados. Versículo 4, como o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos, aos olhos do oleiro fazer. O oleiro não jogou o vaso no lixo, o vaso que estava estragado nas suas mãos. Isso gritava para a casa de Israel que Deus continuava com eles, embora eles estivessem destruídos espiritualmente, quebrados espiritualmente, completamente distantes do projeto original que Deus havia concebido, quando os havia libertado do Egito e levado para a terra prometida. Isso nos ensina que mesmo nas mãos do oleiro, podemos quebrar, porque somos barro. Podemos trair os mais nobres sentimentos do nosso projeto inicial por conta da nossa essência, eivada de contradições. Mas se estivermos na mão do oleiro, que é Deus, Ele não nos jogará num canto como algo imprestável, como um projeto abandonado, um elefante branco estatal. Ele não desiste de nós. Ele continuará investindo em nossa vida, porque Ele não abre mão, não renuncia, não abdica daqueles que são seus e que custaram caro, porque foram comprados com o sangue do seu Filho na cruz do Calvário. Queridos, Deus não desiste de vasos quebrados. Ele conhece a nossa estrutura, os nossos limites, a nossa inclinação e capacidade para preferir os atalhos da vida. E mesmo assim Ele não desiste de nós. Mesmo quebrados, temos valor para Deus. Mesmo sem utilidade para os homens, temos valor para Deus. Mesmo distantes do projeto inicial, ainda podemos ser moldados, reconstruídos para cumprirmos a sua vontade através da nossa existência. Essa é a verdade do Evangelho. Em outros tempos, nas minhas andanças, eu estava num retiro da Igreja Batista de Una, lá no Secre, ali depois de Águas de Olivença. E para chegar no Secre foi um sufoco. Eu peguei um ônibus e cheguei em Olivença, achando que em Olivença eu encontraria um táxi para chegar no Secre. Em Olivença não tem táxi. Aí eu pensei, então deve ter um mototáxi, também não tinha mototáxi. E a hora do culto ia se aproximando, eu ia ficando agoniado. E os ônibus voltavam para Itabuna, e a tentação é, volta para Itabuna. E eu tinha que pregar ali sexta-noite e sábado pela manhã. E fiquei perto de um colégio que fica ali em frente à praia. E o vigilante do colégio conversando comigo, ele falou, o senhor tem horário? Eu falei, tenho. Aí ia passando um menino na mobilete, ele falou, você não quer levar o moço aqui, ali depois de Água de Olivença, não? Aí o menino falou, levo. Aí eu calculei. Eu estava com R$100 no bolso, eu falei, até 80 eu pago. Levo, mas só se for por 30 paus. Aí eu falei, tudo isso?
Eu estava disposto a pagar 80, né? Levo, eu vou ali pegar meu capacete. Aí ele foi, eu pensava que era capacete para os dois, mas era só para ele. E no meio do caminho eu descobri que ele não sabia pilotar muito bem a mobilete ia fazendo zigue-zague. E para melhorar ainda, começou a formar uma chuva. Ele falava, moço, vai chover? Eu falava, não vai não, fique tranquilo. Eu preciso chegar. O incrível é que não choveu, choveu na madrugada, mas não choveu na noite. E quando chegamos ao SECRE, o pessoal da igreja já estava se dirigindo para o local, para o auditório onde estava sendo realizado o culto. Rapidamente eu jantei e fui pregar. O que me encanta na igreja de Una, eu sempre digo, é o pastor Edivaldo sentar-se no primeiro banco para me ouvir. Eu sou fã do pastor Edivaldo, fã de carteirinha. E ter o pastor Edivaldo me ouvindo, para mim, é uma realização. Fiquei encantado quando ele veio para a minha ordenação. E naquele dia eu preguei. Falei por 45 minutos, 40 minutos. Eu tinha preparado a mensagem, mas no final da mensagem, não estava no meu script. E me pergunte por que eu não vou saber responder. Eu disse assim, ei, Deus não desiste de você. E repeti isso 3 vezes. E depois que eu repeti 3 vezes, meu coração ficou em paz. No outro dia, pela manhã, eu ia pregar e tomei café e fiquei numa área comum e 2 moças vieram conversar comigo. Elas trabalham no Hotel Transamérica. E uma falou assim, por que você disse aquilo ontem à noite? Eu falei, eu disse tanta coisa que eu não sei o que você está me perguntando. Eu vim para o retiro, mas eu não ia ficar dentro do retiro, porque eu estou com sérios problemas que preciso resolver. E você disse, ei. Eu não tive dúvidas que era comigo. E quando você falou, Deus não desiste de você, eu não tive dúvidas que era Deus me tratando. Eu a levei para um canto, à vista de todos, e ela me contou a sua história de vida. Um vaso quebrado. Escondido. Do lado de fora. Sem ser vista pelos homens. Mas sendo tratada por Deus. Meu querido, minha querida, você pode estar todo quebrado, todo disforme. Mas se você consegue ouvir nesta hora o que eu estou dizendo, entenda que Deus não desistiu de você. Ele quer fazer de você um vaso novo, um vaso de honra. O seu tempo de desonra, você que me ouve pelo Face ou me ouve aqui, o seu tempo de desonra chega ao fim agora, se você quiser. Acredite em nome de Jesus. Deus quer que você viva uma vida santa, vida no altar, vida cheia do agir do Espírito Santo, abundante, maiúscula, superlativa, eterna. O segundo ponto, todo vaso quebrado pode ser vaso novo. Ele tornou a fazer outro vaso. Isso gritava para a casa de Israel que Deus queria e podia recomeçar sua história, se eles quisessem. O tempo da vergonha não aconteceria. O cativeiro, a humilhação seriam afastados. A sua cidade, o seu templo e os seus valores não seriam destruídos. Mas eles eram muito orgulhosos. O rei era prepotente, o povo estava surdo. A realidade social, para eles, importava mais que os gritos e o apelo de Deus através do profeta Jeremias. Sabe, irmão, como Jesus falou que não se põe remendo novo em pano velho, note que o oleiro não remendou o vaso quebrado. Ele não deu um jeitinho para parecer que estava tudo bem. Ele não colocou um super bonder espiritual para devolver a aparente normalidade. Ele não se contentou com mais ou menos ou com o politicamente correto.
Ele fez um vaso novo. Enquanto havia tempo, Ele fez um vaso novo. Isso significa que Deus pode fazer, sim, de você alguém que vive em novidade de vida. Alguém que visivelmente nasceu de novo. Isso nos ensina que a obra que Deus quer fazer em nós, em mim e em você e nesta igreja, tem que ser perfeita, tem que ser completa, tem que ser sem mistura. Ou somos vasos novos, ou não somos novas criaturas, ou não somos de verdade regenerados. Talvez por isso, Deus nos dá sempre um dia novo, nos dá sempre um recomeço, nos dá sempre uma oportunidade de viver vida nova, vida que transmite vida, vida que reflita os sonhos antigos de Deus para nós. A vida com Cristo tem que ser vivida em novidade de vida. Devemos ter, sim, um cântico novo em nossos lábios todos os dias. Mas isso não pode acontecer na vida de quem carrega um coração amargurado. Na vida de quem carrega um coração quebrado, contaminado. Na vida de gente que não consegue entender que nada na sua vida, e principalmente na igreja do Senhor, acontece sem a permissão do Senhor. Paulo nos ensina que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Meu irmão, minha irmã, não temos o direito de ornar nossa vida com a tinta da murmuração, mas devemos pintá-la com o brilho das vestes de louvor, com o óleo da alegria, com a expressão de lábios que confessam o nome do nosso oleiro, o nosso Senhor. Terceira e rápida, quem dá o formato do vaso é o oleiro. O texto diz: conforme pareceu bem aos olhos do oleiro. E isso gritava para a casa de Israel que o tempo em que cada um fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos já havia passado, não funcionava mais, destruiu toda uma geração seguinte, era por isso que eles estavam ali naquela condição. Agora, a única forma de restauração espiritual seria retornar aquilo que for acordado na aliança do Sinai, quando Deus faz as suas propostas, coloca as suas condições, e o povo diz: faremos tudo o que o Senhor tem ordenado. Êxodo 19, 8. Deus não faz de você um vaso segundo o seu querer, entenda, mas um vaso segundo o seu propósito soberano. O propósito é dele. Deus fez do vaso que se havia estragado nas mãos um vaso novo, segundo bem lhe pareceu. É o que está escrito. Saiba que a obra de Deus em você não é conforme os ditames da sua vontade, mas conforme os propósitos soberanos dele. A vontade dele deve prevalecer e não a sua. Ele, e apenas ele, é o oleiro, você é o barro. Não é o barro que manda no oleiro, é o oleiro que manda no barro. O oleiro tem direito, sim, de fazer um novo vaso segundo lhe aprouver. O oleiro divino é aquele que molda você, e ele é o mesmo que, saiba, aquele que molda você é o mesmo que espalhou as estrelas no firmamento e que lançou os fundamentos da terra. O oleiro divino, ele está preocupado em apenas esculpir em você a beleza de Jesus. Mas você tem que querer. Para isso, ele vai quebrar você, mas vai fazê-lo de novo. Mas jamais vai desistir de você, porque ele quer fazer de você um vaso de honra.
quarta e última lição, e rapidamente falando. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo assim: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Ele quem molda, Ele quem manda. Jeremias estava atento. E talvez se perguntasse assim: o que será que Deus quer me ensinar desse trabalho simples do oleiro? A ordem do Senhor, a sentença do Senhor foi clara. Eu posso fazer de vós, embora quebrados, embora sentenciados à punição, um vaso novo. Aquilo dava a Jeremias mais uma mensagem para dizer ao povo. Ele podia dizer ao povo: Deus não se esqueceu de nós. Deus não se esqueceu do propósito da sua criação. Nós o traímos, nós o entristecemos, mas Ele nos estende a mão. Mas a obediência incondicional continua sendo requisito para que Ele possa nos tratar. Ah, queridos, o que Deus estava mostrando através de Jeremias é que se eles se arrependessem, o cativeiro não aconteceria. O supremo oleiro tinha poder para interferir na história. Deus estava dando um caminho alternativo. O vaso poderia ser refeito. Era só querer. Isso aconteceu? Não aconteceu. O povo não quis. Como Deus não obriga o homem a tomar essa atitude, então a história seguiu o seu curso. Deus respeita a minha liberdade de escolher o meu futuro. Eu posso escolher o arrependimento ou o cativeiro. Deus sempre está disposto a me dar uma segunda chance, mesmo que eu esteja quebrado. Deus sempre me avisa o que vai acontecer. Cabe a mim a tarefa de escutá-lo ou não, obedecê-lo ou não. E para concluir, eu faço um convite. Deixemos que Ele nos molde, como o oleiro molda o seu barro. Fiquemos nas mãos de Deus sempre. Creiamos que todas as coisas que acontecem conosco concorrem para a glória dEle. Depois da queima, nos alegremos, porque as feridas serão curadas, e seremos vasos de honra onde quer que sejamos colocados na casa do Senhor. Façamos de tudo para agradar o Senhor, façamos de tudo para cumprir a sua palavra, façamos de tudo para caminhar com o Senhor, e Ele vai nos dar conforto, sabedoria, ânimo, poder e vitória. Vamos cantar uma canção antes de encerrar? Eu quero deixar você com esses desafios. E depois nós vamos orar. Som. Vamos cantar como sendo a nossa oração nesta manhã.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, que esse cântico seja uma oração diária, que estejamos sempre ao Teu alcance, que o nosso orgulho, que a nossa autossuficiência de barro sejam quebrados. Faz de cada um de nós um vaso novo. Faz de mim, Senhor, um vaso novo todos os dias, um vaso para a honra. Com certos vasos quebrados que estão aqui neste lugar, Senhor. Qualquer que tenha sido o motivo. Com certos vasos despedaçados, Senhor, que estão aqui neste lugar. Qualquer que seja o motivo, reconstrói. Faz algo que glorifique o Teu nome, algo belo, algo que valha a Tua assinatura. Algo que, quando visto pelo mundo, pelas pessoas, possa glorificar o Teu nome pelo Teu agir. Convence-nos, Senhor, através do Teu Espírito Santo, que precisamos rapidamente, neste tempo que ainda temos, de barro mole, de barro que ainda pode ser trabalhado, nos colocarmos à Tua disposição para que Tu nos moldes, para que Tu faças de nós, ó Pai, aquilo que Tu queres, para que cumpramos o Teu propósito, naquilo que fomos criados. Tu conheces cada vida, cada coração, cada história, cada pensamento, cada anseio, cada expectativa. Atua poderosamente em cada vida, Senhor, para o louvor da Tua glória. Colocamos tudo isso e cada um de nós no Teu altar e te pedimos que em nome de Jesus Tu operes essas maravilhas. Amém. Fiquemos de pé.